Palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento, palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Veja que palavras contundentes que o apóstolo São Paulo nos deixa aqui em 1 Coríntios capítulo 6, verso 10. Não erreis, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nenhum destes. Você tem que te policiar para te fazer um check-up interno. Você deve te interiorizar mais para ver se em você não há alguma dessas qualidades citadas aqui, expressadas pelo apóstolo São Paulo. Se você descobrir que em você existem sequelas dessas coisas ainda, vá ao altar e ore com lágrimas e diga: Jesus, eu ainda possuo esta sequela deste mal em mim. Tire isso de mim. Por exemplo, ele diz: nem os adúlteros herdarão o reino do céu. Vamos focar o adúltero, o adultério, o adúltero, o homem adúltero, moralmente, fisicamente, o adultério físico. Já falamos em programações anteriores do adultério de espírito, palavras, aumentar, acrescentar, diminuir, é adultério de palavras. Vamos aqui para o adultério físico. O profeta desta era, nosso precioso William Marion Branham, ele nos ensinou a ter critério com a Bíblia, obedecer a Bíblia na sua íntegra. E aqui, falando sobre adultério, na mensagem O Poder de Deus para a Transformação, parágrafo 161, ele disse assim para os homens: vocês, homens casados, quando vocês veem estas mulheres na rua assim, essas stripteases, vocês, filhos de Deus, veja, ele está falando para crentes, não veem vocês o que aconteceu no princípio? Primeira arma que o diabo usou para derrubar os seres humanos no princípio foi adultério, foi prostituição. Eva com a serpente gerou Caim. Sim, leia 1 João, capítulo 3, verso 12. Caim era do maligno. Amados, o profeta disse: veja como era no princípio, quando a ciência deixou hoje as mulheres tão bonitas no mundo antediluviano. Gênesis 6, os filhos de Deus foram tentados a entrarem às filhas dos homens. Veja, começou em Gênesis 3, veio em Gênesis 6, com o tempo antediluviano, os filhos de Deus, semente de Adão, entrando as filhas de Caim, que é essas filhas dos homens, até que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens, caimitas, não as filhas de Deus. Casaram filhos de Deus com filhas dos homens, pecadoras. Leia Números capítulo 25, quando Balaão não conseguiu pegar o povo de Israel pela a doutrina, com a profecia, ele pegou com a doutrina. A profecia ele não conseguiu enganá-lo, ele ia falar, a língua dobrou. Mas ele pegou com a doutrina que tudo era normal, tudo podia, Israel podia misturar com as filhas de Baal, e na festa de Baal Peor, e foi naquele dia, Números 25, só naquela festinha, naquela mistura, caiu 16 mil homens mortos. Mistura. Homens, pense nisto, adultério traz sequelas. Veja, eles destruíram a coisa inteira. Através da ciência hoje, produtos Max Factor, máquinas de embelezamento, máquinas de operações, cirurgias plásticas, têm criado bonequinhas
em que Gênesis 6, em que Números 25 estão diante dos filhos de Deus desfilando novamente. Costumava ser, como observou, a beleza das mulheres aumentando nos últimos dias. É um sinal do fim. Sinal do fim para os dias de Noé foi a beleza das mulheres aumentando e os filhos de Deus prostituíram com ela. E a Bíblia diz em Lucas 16 que como foi nos dias de Noé, em tudo será também na vinda do Filho do Homem, os dias que estamos vivendo. A beleza das mulheres, com essas máquinas embelezadoras, está dizendo: o fim está chegando. Deus provou isso. Então você, homem de Deus, use o filtro do homem que pensa. Você terá o gosto do homem santo se usar o filtro do Espírito Santo para olhar. Lembrando que o profeta desta era, ele carregava no painel do seu carro um crucifixo no painel do seu carro. Quando ele olhava e via essas stripteases das mulheres seminuas na rua, ele virava o olho para o crucifixo, para mudar o pensamento e lembrar do Calvário, o preço que Cristo pagou por ele, preço de sangue, e aí ele mudava o pensamento e voltava para pensar no cristianismo. Como vencer o mau pensamento? Pensando um bom pensamento. Você tem que criar suas armas, suas estratégias. Então o profeta prossegue aqui no parágrafo 161, na mensagem O Poder de Deus para a Transformação, para falar para os homens das sequelas terríveis que acontece quando ele cede ao adultério físico. Ele disse: isto te custará seu lar, isto te custará sua posição social, espiritual, na igreja, na sociedade. Isto te custará tudo que você possui, bens materiais, você perde todos os bens, emprego, muitos têm perdido até emprego, bens materiais, por causa de 5 minutos de sexo em adultério. Além disto, você perde a sua alma. Êxodo 20, não adulterarás. 1 Coríntios 6, verso 8, os adúlteros não entrarão no reino do céu. Mensagem O Poder de Deus para a Transformação, parágrafo 161, o profeta diz: quando você adultera fisicamente, você perde a sua alma. Ou, homens, mulheres, ouça isto: isto romperá seu lar, perderá seu lar. Talvez haverá outro homem criando seus filhos, ou outra mulher criando seus filhos, por causa desse ato tão terrível que derrubou Eva lá em Gênesis 3, derrubou os filhos no tempo de Noé, os antediluvianos, em Gênesis 6, derrubou os filhos de Israel, misturando com as moabitas em Números 25, e até hoje esse mal não parou. Cuida-te de ti mesmo, vigia-te e olhe para Jesus, olhe para o Calvário. Lembre que Jesus veio para te dar uma nova chance. Levanta-te, vamos caminhar, seja cheio do Espírito Santo e Ele te livrará desses escorregadões, dessas vias escorregadiças. Oi, lembra disto, na estrada da vida tem muitos percursos, trechos que são escorregadiços. Portanto, nesses trechos de via escorregadiça, ande com mais cuidado. Ande com mais cuidado. Deixa eu repetir. Na estrada da vida há muitos trechos que são pistas escorregadias, perigosas, momentos traiçoeiros, perigosos. Ponha Jesus diante de você, em você, e Ele te dará força. Deus te abençoe, venha, eu quero te ajudar. Entre em nossa página, tabernáculodafébrasilia.org.br.
pegue aí o endereço de nossas igrejas, os dias de culto, esteja lá conosco. Aqui em Taguatinga Norte, aqui em Brasília, está a nossa igreja filial. Nossa igreja matriz está ali no Novo Gamo, em torno de Brasília. Vai lá, eu quero te ajudar. Deus te abençoe.